Figura expoente do MDB de Mato Grosso do Sul. Alguém que, por um bom tempo, foi uma figura de destaque também no Legislativo do Estado, na Assembleia, sendo até presidente da Casa de Leis. Minha conversa, nessa edição, é com Júnior Mock, candidato nesse pleito de 2022. Se fosse você, ficava no vídeo. Obrigado pela vinda aqui, fico muito feliz, honra esse espaço, o senhor que já foi presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, também um prefeito muito bem avaliado, e uma figura histórica do MDB e de toda a nossa política no Estado, que é uma política que é recente ainda, né? Então, o Estado é novo e ter figuras como o senhor enobrece muito espaço para a gente falar de política, falar desse novo desafio do senhor, dessa retomada. O senhor que há 4 anos atrás fez um papel muito importante de assumir, no caso, uma tarefa de manter o PMDB na disputa, né? E um partido tem que concorrer, né? O partido, se ele não concorre, ele encolhe, ele deixa de ter a importância que ele tem, lembrando que o MDB está presente em todas as cidades de Mato Grosso do Sul e é o partido, pelo menos em cadastro, com o maior número de filiados. Bom dia, Danilo, bom dia a todos os internautas que estão aí interligados no MS em Dia. É um prazer, é uma satisfação poder estar aqui conversando com você, com todos aqueles que nos assistem neste momento. Em verdade, foi um momento difícil, né? O MDB, que ao longo da história de Mato Grosso do Sul é o partido que mais governou o Estado, né? Dos 42, 43 anos do Estado, o MDB governou 20, né? 2 vezes com o Dr. Wilson, 1 vez com Marcelo Miranda e 2 vezes com André Putinelli. E também o partido que tem maior capilaridade. Nós estamos presentes realmente nos 79 municípios, com diretórios constituídos, o partido que tem representatividade em todos os segmentos da sociedade. E naquele momento, há 4 anos atrás, em que nós, às vésperas da nossa convenção, tivemos uma decisão que afasta o nosso pré-candidato e atual pré-candidato novamente, o André Putinelli, que já liderava as pesquisas de opinião pública, foi um baque, né? Eu, na condição de presidente do Diretório Estadual na época, e novamente estou, eu ajudei na construção da aliança partidária, né? Atraindo outros partidos que compuseram conosco na nossa eleição. Que é quase que o tutor do projeto, né? Isso. Você estava luz para as outras pessoas estava ali junto, participando, construindo esse mosaico que não é uma coisa simples, não é uma tarefa fácil de você atrair partidos, montar chapas, né, para a eleição proporcional, tanto para deputado estadual, todo mundo falar a mesma quanto para deputado igual. Federal. E isso em torno de um líder que tinha firmado muitos compromissos ali para o desenrolar da campanha. No momento em que houve aquela decisão, né, ficou todo mundo perdido. Então, coube a mim, como presidente, chamar todo mundo, vamos ter calma, né? Vamos ficar juntos, porque juntos nós temos força e juntos nós vamos encontrar uma alternativa. Nós aguardamos, num primeiro momento, uma decisão de habeas corpus que não aconteceu, né, no tempo em que nós esperávamos, e aí nós tivemos que tomar uma decisão. Num primeiro momento, a senadora Simone Tebet foi para a convenção como pré-candidata e entendo que se ela mantivesse a candidatura, tinha grandes chances de vencer aquele pleito eleitoral. Passado 10 dias da convenção, nós tivemos uma reunião onde ela justificou os problemas de ordem familiar, que não cabe aqui essa discussão, mas enfim, nós nos vimos de novo sem a possibilidade de ter um candidato. Não havia como mudar isso, porque a legislação prevê que 24 horas após a convenção você tem que encaminhar a ata, né, dizendo o resultado que aconteceu na convenção. Então você só pode alterar dentro daqueles partidos, os nomes devem estar dentro daqueles partidos que compuseram a aliança. Tudo que está na ata. Então o máximo que você poderia fazer era substituir por um outro membro, ou do MDB, ou do PDC, eu não me lembro quais os partidos todos que estavam compondo conosco lá.
Então, isso criou um problema muito sério para nós. E aí eu me vi na condição de ter que aceitar o desafio de cumprir uma missão, de deixar uma campanha de deputado estadual, né, muito bem consolidado, praticamente garantida, né, já tinha percorrido o interior do estado, já tinha arrumado a minha base de apoio e me vi nessa condição de ter que cumprir essa missão. E é o preço de você estar muito ligado a um partido da forma que envolve amor, identificação, tudo. Que é algo que muita gente não entende. Tem gente que troca de partido toda hora. O senhor sempre foi MDB, né, como outras figuras aí, o André também. Eu me filiei ao MDB em 81, tinha 18 anos. Então eu só tive um partido político na minha vida e sempre pertenci ao mesmo grupo político, antes liderado pelo Dr. Wilson Barbosa, depois com o Rames Tebet, com o André, são as figuras, os expoentes que nos lideraram ao longo dessa trajetória. E eu me vi nessa condição porque eu alcei a condição desde presidente de juventude do MDB, um dos primeiros presidentes da juventude do MDB aqui no estado. Aí eu fui membro de diretório municipal, delegado do vice-presidente, presidente de diretório municipal, fui delegado regional, sou membro do conselhão, era membro do conselhão a nível nacional do MDB e também fui presidente, né, por 2 vezes do diretório estadual. A primeira, durante 5 anos, fui reeleito em 2 oportunidades e agora já também há 3 anos que eu sou presidente novamente. Então, eu me via naquele momento na situação de pensar em todo esse processo histórico. Eu cheguei à conclusão de fazer uma pergunta para mim mesmo. O que é um mandato de deputado estadual diante de todo aquele cenário que nós vivíamos naquele momento? Quando você olha para trás, um partido do tamanho do nosso, e havia uma pressão muito grande, nós recebíamos mensagem de todos os diretórios municipais, muitos xingando, reclamando do posicionamento, da forma como nós estávamos conduzindo, que nós não teríamos candidato, que nós iríamos aniquilar, né, o nosso MDB. Então, tudo aquilo me fez repensar. Eu tive, quando houve a decisão da Simone de desistência da candidatura, né, sobre as alegações, como eu já disse, os argumentos que ela tinha são argumentos compreensíveis, mas assim, nós ficamos sem candidato. E foi no domingo para segunda-feira, que eu acabei tendo que refletir, chamar várias pessoas com as quais eu converso sempre, e na terça-feira, dia 13 de agosto, se não me falha a memória, dia 14 de agosto, que eu acabei dando a resposta de que eu aceitava cumprir a missão e que eu seria candidato. Eu acho que isso, depois que você toma a decisão, dá um alívio, né? A dificuldade é você criar a coragem de tomar aquela decisão, e essa análise de todas as circunstâncias que envolviam aquele momento era muito difícil. E decisão é um ato pessoal, não adianta. Por mais que tenha muitas pessoas que dão palpite, que opinam, ou umas a favor, você não deve fazer isso, frente, né? Você é louco, vai fazer isso, você vai largar um mandato, né? Outros que estavam envolvidos entendiam a importância de tomar essa decisão, enfim. Acabei me colocando à disposição para cumprir a missão e ser candidato a governador. Tinha consciência de que era uma eleição muito difícil, faltavam 43 dias para as eleições. Se tivesse tido mais tempo, você acha que teria o resultado? Olha, se eu tivesse, né? Depois, quando nós estávamos no meio do processo, eu avaliava que se eu tivesse tido 30 dias a mais, eu poderia estar no segundo turno. Não sei se venceria as eleições, mas acho possível, porque nós fomos analisando aí as pesquisas, logo depois que eu tomei a decisão, que existia um universo de eleitores que não queria nenhum nem outro, superior ao número, ao percentual que eles tinham. Então, havia uma brecha, um vácuo político que, se houvesse um tempo, teria, obviamente, conseguido ir para o segundo turno. Como eu, até hoje, acho que a Simone, se mantivesse a candidatura, estaria no segundo turno naquela oportunidade. Aquela eleição teve recorde de abstenção e hoje
talvez não se tenha dimensão do que foi as mudanças pré-eleitorais e de começo de campanha de 2018, né? E até o senhor falou de um desalento. Era talvez um dos maiores líderes políticos da história de Mato Grosso do Sul saindo da disputa, era um líder de pesquisa, né? E era um ex-governador, né? Que ele sai e praticamente muito ligado com o seu partido, ele não faz mais parte daquele pleito e o partido tem que continuar tudo. As pessoas, muitos que estão hoje acompanhando mais a política, entrando na política, isso é bom, e ao mesmo tempo também tem seus preços, porque envolve não ser superficial nesse curso. Talvez não tenha noção do que é o MDB na história do Brasil, e muito menos do que é o MDB na história de Mato Grosso do Sul, porque como partido, vocês fizeram a renovação de vários partidos, inclusive com o centro de formação na Fundação Ulisses Guimarães. Ter pensado demais na sociedade talvez foi também um problema para o MDB no futuro, que deixou ou teve que fazer uma renovação, como todo mundo faz, no ritmo que se faz uma renovação, e enquanto isso vocês deram condições, conscientização, estrutura, pensamento a muita gente que depois foi para outros partidos. Olha, o PMDB, como você afirmou, foi o partido da resistência democrática, foi o partido que na história desse país ele fez com que a luta travada através do partido, né, os ideais de liberdade, né, desde a liberdade de expressão, de pensamento, as convicções, os movimentos que tomaram conta do Brasil no final da década de 60 e na década de 70, né, foram todos eles protagonizados pelo MDB e pelas suas lideranças. Foi internamente a nível de partido, muitos liderados pelo saudoso Ulisses Guimarães e todos os movimentos sociais, né, que clamavam por essa retomada da liberdade, tinham, né, seu assento dentro do MDB. Então, o MDB contemplava uma multiplicidade. Por isso que o nome de dele ideias. É um movimento. É um movimento. Era um movimento democrático, era um movimento em prol da consolidação do regime, da retomada e consolidação do regime democrático no país. E aí, quando veio, né, o fim do bipartidarismo, né, com a possibilidade do pluripartidarismo, em verdade, um partido apenas mudou de nome, naquela época era a Arena, passou a ser PDS, e o outro partido foi fatiado em vários outros partidos que saíram de dentro deles, né? O próprio PDT, o próprio Partido dos Trabalhadores, que muitas lideranças estavam dentro do MDB, o próprio PSDB, né, suas lideranças como Fernando Henrique, como Franco Montoro, como Mário Covas, as lideranças históricas do PSDB e tantos outros. Então, o MDB acabou, a nível de Brasil, né, tendo uma ramificação, vários outros partidos com correntes de pensamento muito parecidas, do centro democrático, uns mais para a esquerda, outros mais para a direita. Mais em favor da democracia. Mas que são partidos verdadeiramente democráticos, surgiram a partir do MDB. Mas mesmo assim o MDB continuou forte, e muito capilarizado em todo o Brasil. É o partido que sempre deteve o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, e o partido da convergência nacional. Eu falo que sempre, em todos os momentos de crise, o MDB esteve presente para ser, eu falo assim, aquele que conseguia estabelecer os consensos mínimos para que a gente pudesse sempre estar avançando. É natural que partido político é composto de gente, de pessoas, de seres humanos, que são falíveis, seres humanos que têm virtude, que têm, né, defeitos, como até grupos e tal, mas é um partido que sempre teve um papel importante na história do Brasil dos últimos 50 anos, 40 anos, 45 anos, né, desde que surgiu, em 66. Então, é um partido que teve uma importância fundamental
né, na construção desse novo ciclo da democracia do Brasil, consolidado através da Constituição de 88. O senhor, como presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, um ponto alto da sua carreira, passa a dar a condição política de harmonia, de viabilidade para um governo que substituiu o governo do MDB, que tem um início muito difícil em 2015 e que depois de 2016 ainda tem um momento difícil, que depois de 2017 e 2018 consegue lá deixar o andamento um pouco mais tranquilo e de resultados. Mas o começo foi terrível, né? Daquele 2015, 2016, inclusive com aumento de impostos e tudo mais. Quando o senhor vira adversário, muita gente não entende, porque quando olha na mídia, olhava o senhor como chefe de um dos poderes, fazendo tudo possível para que Mato Grosso do Sul tivesse desenvolvimento, sem ser do governo, porque o senhor era do legislativo, que é o papel de fiscalizar. Ali o MDB também cumpriu um papel pela democracia e por Mato Grosso do Sul que muita gente deveria entender, porque se o senhor fosse político, como muita gente imagina político hoje em dia, polarizado e personalista, a gente talvez estaria numa crise muito grande, porque o país estava numa crise muito grande, né, naquele momento. Olha, o MDB cumpriu um papel fundamental na Assembleia Legislativa. Primeiro, foi já no processo eleitoral, quando o candidato do MDB não foi para o segundo turno, nós nos reunimos, cerca de 10 deputados, né, os do MDB e outros de partidos e já alinhados ao MDB na campanha eleitoral, e também com já eleito candidato a federal, que era o Carlos Marum. Nós nos reunimos com o governador em exercício, que era o André, e manifestamos nossa intenção de acompanhar no segundo turno o candidato do PSDB, que é o atual governador Reinaldo Azambuja. Que estava atrás na pesquisa. Que estava atrás. Muitas vezes é fácil acompanhar quem está na frente. Isso. Ele estava atrás, nós manifestamos, e tenho certeza, né, e os números apontam isso, que o MDB, foi decisivo na vitória no segundo turno do Reinaldo Azambuja. Foi importante, foi o plus que ele precisava para reverter, né, o resultado do primeiro turno e chegar à vitória no segundo turno. É claro, tem todo um trabalho próprio da própria candidatura, do apelo à sua chegada ao governo, todo um histórico, mas que o MDB, né, hoje teve uma participação fundamental. Em chegando, nós não sentamos com o governo, em nenhum momento nós discutimos espaços de governo. Nunca discutimos, nem no momento, nem depois, que nós queríamos participar do governo. Nós queríamos ajudar o governo, é diferente. A única coisa que nós colocamos, como nós tínhamos um número, uma bancada expressiva de deputados, que gostaríamos, que era maior, que nós gostaríamos, que nós gostaríamos, obviamente, havendo esse consenso de ter a condição de indicar o candidato a presidente da Assembleia, dentre um nome escolhido entre o grupo, porque era o maior grupo, juntos, obviamente não tinha a maioria dos votos, mas era um quarto da casa. Né? O MDB sim, mas aí somando os outros, né, junto a nós tínhamos 9 deputados. Então os 9 queríamos ter a indicação, o grupo junto indicaria o candidato a presidente, e, obviamente, o segundo grupo, que seria do PSDB ou do governo, indicaria o candidato a primeiro secretário para nós construirmos um consenso a nível da Assembleia Legislativa. E foi isso que ocorreu, e o grupo nosso, os 9, escolheu a mim, né? E eu tive a honra de presidir a Assembleia Legislativa por 2 anos. Depois, a recondução, também numa candidatura única, apoiada por unanimidade dos deputados, eu fiquei os outros 2 anos. E nesse período, nós cumprimos um papel fundamental. Você veja que tem algumas questões que são importantes frisar. O governo chegou
eu me lembro no mês de setembro do primeiro ano, com dificuldades financeiras, com dificuldades. E é verdade que se não passasse aquelas pautas nessa altura, era capaz de atrasar salário no ano seguinte? Sim, sim, era o que se apresentava. Eu me lembro até hoje que a primeira votação que nós tivemos de alteração foi em relação ao aumento da alíquota do ICMS para bebida, para cigarro, né, e para cosméticos. Então, essa foi uma pauta de aumento, mas por quê? Porque o governo apresentava para nós um resultado econômico financeiro para o ano subsequente, onde o governo deveria fechar, né, o exercício com um déficit em torno de 600 milhões de reais, 600 milhões não, 60 milhões. E aí era preciso, e aquilo precisaria que nós pudéssemos fazer. Eu me lembro que eu fiz uma proposta alternativa, à época, que a gente aceitaria desde que uma parte desse recurso do acréscimo, dos 1/3 do recurso, fosse destinado às entidades que trabalhassem na prevenção e na recuperação dos drogados, né, daqueles que estavam sendo em função, quando eu falo de drogas, do vício, era uma contrapartida social para um remédio amargo, até para que a gente tivesse uma justificativa, né? Porque tanto as drogas lícitas como cigarro e álcool também precisam ter apoio para que a gente evite, como as lícitas também na prevenção e principalmente os hospitais de recuperação que precisam de uma estrutura e de um recurso adicional. E também incluímos as entidades portadoras que cuidam dos excepcionais, né, das pessoas com deficiência e outras instituições. Enfim, fizemos aquilo. Depois nós tivemos uma questão relacionada aos depósitos judiciais, que houve um estado, Minas Gerais, acho que São Paulo teria feito, a possibilidade, isso já no segundo ano, com uma nova dificuldade, com a possibilidade real de atraso de salário e não conseguir pagar o 13º. O governo, nós discutimos a possibilidade de o governo poder se utilizar dos recursos dos depósitos judiciais. Isso 2 ou 3 estados já haviam feito, e a única exigência da Assembleia é que houvesse a concordância do Tribunal de Justiça, porque é o Tribunal de Justiça, através do Judiciário, é que são feitos essas consignações, esses depósitos judiciais. Então, é preciso que essa conta que é administrada pelo Judiciário houvesse a concordância por parte do Tribunal de Justiça. Funcionava então, quase como um empréstimo também. Como um empréstimo. Na verdade, era um empréstimo, era você poder acessar o recurso, mas você devolveria ele num período X, né, para as contas, pagando o mesmo que eram pagos pelos bancos, mas era uma forma do governo ter um recurso adicional. Esse recurso, na verdade, ele só poderia ser utilizado ou para pagar dívida da Previdência ou para pagar precatórios, mas como o governo, ou pagar o serviço da dívida. Como o governo tinha, nesses 3 itens aqui, cerca de 170, 180 milhões à época de débito por mês, aquilo aliviava o caixa do Estado, foram em torno de 700 milhões, aliviava o caixa do Estado durante 5 meses, 4, 5 meses. Então, aquilo foi muito bom, porque o Estado teve um alívio financeiro. Em seguida, já no mandato do presidente Temer, ele isenta o pagamento do parcelamento da dívida por 6 meses. Isenta não, ele dá uma anistia de 6 meses no pagamento. Por conta de outros estados, né? Isso, vale a pena te lembrar, de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul em colapso. Isso, em colapso, vários estados, e naquele momento, ao fazer isso, foram mais 100 milhões. Não estava. Então, assim, em todos esses momentos, a Assembleia esteve ao lado do governo. Coube a mim conduzir a Assembleia Legislativa, eu falo assim, com equilíbrio, com sensatez, ouvindo as partes, sentando, abrindo as portas da Assembleia para discutir os projetos, nada disso era de goela abaixo. O regimento era cumprido. O que eu dizia era o seguinte,
votar a favor ou contra faz parte da consciência de cada um. A mim, como presidente, é cumprir o regimento, ser escravo do regimento para que ninguém possa arguir que houve imparcialidade por conta do presidente, que o presidente adotou uma medida, um peso aqui e outro peso acolá. A gente tinha que ter um norte e o norte era nosso regimento, né? Então, se a gente quisesse uma mudança que alterasse o regimento, que eu iria cumprir, mas não ferir o regimento, porque aí você perde a respeitabilidade dos outros, porque você age de forma de acordo com a conveniência. E nunca foi assim no mandato em que exerci como presidente, tanto que todos os líderes de bancada eram chamados na discussão de todas as matérias polêmicas para que a gente encaminhasse a tramitação e que a gente encaminhasse também a votação das matérias. Bom, aqui um partido que tem a palavra movimento democrático no seu nome, na sua concepção, acabou também pagando um preço muito alto por conta do que se transformou na democracia brasileira, um tanto convulsivo nos últimos anos, com antipolítica e tudo mais, e tendo que cumprir todo esse papel republicano e ritualístico que tem, a política ela tem que ter oficialidades, né, senão fica uma bagunça só. Como que foi, talvez, aquela decisão de 2016, estando lá na presidência da República, as não concorrer em algumas cidades, já pensando em 2018 numa vitória de governo? O MDB acabou fazendo isso naquela altura, né? Isso. E poderia ter feito o que muita gente faz, que era ganhar o máximo possível e depois largar a prefeitura e não completar mandato. Vocês, a quem gosta, a quem não gosta, mas tem que entender o que foi a história. O André podia ter feito isso em 2002, não fez, cumpriu o mandato de prefeito. O senhor sempre cumpriu o mandato integralmente, a Simone também, vários outros. Então era muito raro, sempre foi muito raro alguém do MDB não atender o compromisso eleitoral. O compromisso do que foi votado, da pessoa que venceu, né, aquilo ali. Jogar o jogo como ele tem que ser jogado, contra um monte de gente que não joga o jogo como tem que ser jogado. É mais complicado hoje em dia? Ou o senhor está apostando, e o senhor, quando eu falo o senhor e o MDB, numa conscientização maior da população, onde as coisas se retomem à normalidade? Bom, primeiro, partido político é um instrumento que você utiliza para acessar o poder, né? Para você poder concorrer e exercer um cargo eletivo, você tem que pertencer a algum partido político. Brasil é assim. No Brasil é assim. Entretanto, a concepção do nosso sistema de governo presidencialista, ele dificulta a compreensão das pessoas, mas muito mais do que isso. A essência desse presidencialismo de coalizão, ele deixou de existir a partir do momento em que você estabeleceu, a nível de governo federal, um balcão de negócio. Então, você deixou de ter um presidencialismo de coalizão. O que é a coalizão? Você se junta, os partidos se unem com um propósito, né? Eu defendo isso, eu posso estar junto com você se você assimilar a minha proposta. Então, você tem um ideal, como você pensa o funcionamento do Estado, como é que você acha que deve ser a aplicação dos recursos através das políticas públicas, e um outro partido que concorreu com você, mas que pode se aliar a você, ele pensa e você pode tirar algumas das propostas e transformá-la em sua como coalizão. Essa é a coalizão, consenso, a verdadeira, né? O consenso de se estabelecer entre partidos, às vezes, que têm ideias divergentes, mas tem pontos de convergência. E esses pontos de convergência você estabelece um consenso para poder fazer uma coalizão. No Brasil, infelizmente, isso deixou de existir. Você fala no sistema político? No sistema político nosso. Hoje nós temos um presidencialismo de cooptação. Você coopta o parlamentar oferecendo cargo, oferecendo dinheiro, oferecendo... Isso é vergonha. O senhor também é a favor de uma mudança no sistema político? Muito. De uma reforma? Muito. Como seria? Eu penso que a reforma política, primeiro, nós temos que acabar com a reeleição para os cargos executivos. Ao meu ver, não é benéfica para o Brasil. Certo, né? Não acho que deu certo. Essa é a minha visão do processo. Acho que você tem que aumentar, sim,
para 5 ou 6 anos, o tempo de mandato, que é um tempo que você tem um planejamento maior e que você consegue. Em 4 anos é muito pouco tempo para você plantar aqui e colher. Tem ações que você coloca orçamentariamente aqui na União que ela demora 3 anos para sair. Então, eu calculo que um tempo excelente seriam 5 ou 6 anos de mandato. Você acaba com a reeleição, você, no legislativo, você permite apenas uma recondução, é isso que eu defendo. Por que razão? Porque para você não renovar 100% também o legislativo e todo mundo entrar novo, tendo que aprender. Então, uma parte está, a outra continua. E quem completa a recondução pode ser candidato a outro cargo legislativo, não no mesmo. É muito ruim quando você tem, por exemplo, no Congresso, com todo respeito, deputados 8 mandatos, 7 mandatos, 10 mandatos. Não sou contra ter o mandato, o exercício da liderança, mas é que ele fica tão incrustado no poder, no exercício dos mandatos, que ele acaba não tendo de motivação, deixa de ter aquela motivação natural de quando iniciou, de trabalhar, de estar junto com a sociedade, de olhar, de saber fazer com que o legislativo cumpra a sua missão, de ser a caixa de ressonância da sociedade, de ouvir. O poder legislativo é o mais importante dos poderes. O executivo cumpre o que o legislativo aprova, né? O orçamento é discutido, debatido lá com o legislativo. O executivo formata o projeto de lei e encaminha. Por isso que são feitas as discussões. Então, eu acho que o sistema brasileiro, o nosso sistema político, tem que ser alterado. Eu falo que coincidência das eleições é fundamental, é importante você coincidir, permitindo, eu estou dizendo isso, que o legislativo não precisa ter toda essa alteração, porque ele dá equilíbrio. Você tem pessoas mais antigas, já com mais experiência, ou no máximo 2 reconduções, entendeu? Para que as pessoas possam estar participando. Olha, eu sou deputado estadual, né? Eu fiquei 2 mandatos ou 3, aí a próxima não posso mais ser, mas se eu quiser eu posso ser federal. Se eu fiz um bom mandato, se tem reconhecimento por parte da população, eu estou subindo o trampolim, naturalmente galgando os espaços para que haja aperfeiçoamento e qualificação dos meus mandatos eletivos. Agora, a máquina pública, o brasileiro em geral tem pedido uma máquina mais eficiente, mais talvez ágil, menos impostos e tal. Essa sofisticação da política também deve passar pela sofisticação da estrutura pública de atendimento. Sim, né, do com cidadão. certeza. Como que o MDB, o senhor acha que vê isso? Porque, também voltando a falar da Assembleia, na época, a reforma previdenciária aqui do Mato Grosso do Sul só passou graças também à compreensão que a Assembleia teve, que o senhor também teve para colocar aquilo em pauta, e coragem. Uhum. Eu, inclusive, por um veículo que eu atendia na época, estive lá quando foi dada a primeira coletiva sobre isso, e aí não teve a coletiva, uhum. e depois vocês fizeram a coletiva, explicaram, uhum. e foi uma sessão super tensa, né, tal. Foi, mas muito tensa. O tempo provou que o equilíbrio do caixa era importante. Era importante. Então, eu falo que a sociedade exige, né, um governo mais ágil, né, de mais resultado. E isso tem algumas questões que são fundamentais. A primeira que eu disse, que eu acho que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Então, a hora que você reformou, né, fez algumas reformas importantes, principalmente com a criação da cláusula de barreira. Porque o que é a cláusula de barreira? Tem exigências mínimas para a existência de partido político. Nós não temos mais do que 6, 8 ou 10 correntes de pensamento na sociedade. Só o Brasil tem 50, quase 50 partidos políticos. Para falar a verdade, eu nem sei o número. Parece que o número é 35, mas com mais 75 pedidos para abertura. Então, é capaz de bater 100. Aí eu lhe pergunto, para quê? Para quê? Sim. Quer dizer, se as correntes políticas estão contempladas, você pega as grandes democracias do mundo, os Estados Unidos basicamente tem 2, tem outros que ninguém sabe nem quais são. Você vai na Alemanha, tem 6, você vai na Inglaterra, se não me engano também esse número, na França é 11.
Então, assim, as grandes democracias são poucos partidos que têm ideias definidas, muito claras, que a sociedade precisa votar e saber que está votando naquele partido, que é composto de gente, mas que eles têm um ideal e tem que cumprir aquele ideal. Então, você toma a decisão com base naquilo. O cara não pode fugir daquilo. Se ele fugir daquilo, obviamente, ele tem que ter o voto de censura, não é? Então, eu acho que é preciso que a gente reduza o número de partidos. Eu não vejo necessidade como o país ter mais do que 10 partidos políticos, que já é muito, né, para a gente poder ter essa definição. Esse é um ponto, a reforma política. A segunda, nós precisamos ter uma reforma tributária. E, para mim, eu ouço muitas discussões, eu já participei de muitos seminários a respeito de reforma política, é um assunto, de reforma tributária, é um assunto que eu gosto, e eu falo que você tributa 3 grandes fatos geradores. Você tributa a propriedade, você tributa a renda e você tributa o consumo. Sobre esses 3 incide todos os tributos. Então, nós temos que reduzir, primeiro, a carga tributária. Segundo, facilitar a compreensão do tributo a nível de país. Aqui é tão complexo que você nem sabe quantos tributos você tem que pagar sobre a atividade que você está exercendo, seja como comércio, seja como indústria. Então, facilitar a compreensão do sistema tributário, né? Fazer unificação de alíquotas, que todo mundo que monta uma empresa sabe exatamente o que ele tem que pagar, nós vamos ter uma base tributária maior, né? E nós vamos ter condições efetivas de poder compreender e pagar. Quando você tem, né, isso consolidado, você vai ter uma arrecadação boa, suficiente e com custo para poder, porque o problema do tributo não é só a carga que é alta, é o custo que você tem da máquina para poder arrecadar, lançar, né, tributar e arrecadar. E daria mais segurança jurídica. E daria mais segurança jurídica. E eu falo, os investimentos viriam. Nós temos um problema de segurança política e de segurança jurídica para atrair grandes investimentos em logística e tal, para gerar o desenvolvimento pleno do nosso país. A terceira reforma é a reforma administrativa. Aí trata-se da agilidade da máquina pública. E não há como, nesse momento que nós vivemos, de você não incorporar a inteligência virtual, não incorporar a tecnologia em todas as políticas públicas. Desde essa, do cerne, do coração da máquina pública, que é o sistema de planejamento, de administração, de arrecadação da máquina, como as políticas finalísticas, que é educação, saúde. Então, você tem que gastar menos no meio e mais no fim, ter mais dinheiro para você dar a educação de qualidade que todos nós esperamos, você ter um sistema de saúde mais ágil, que realmente gere mais resolutividade. Economizar aqui para gastar melhor ali, né? Economizar, né? Fazer com que aqui seja mais enxuta, mais ágil, para você gastar no que é finalidade do Estado, proporcionar a melhoria das condições e qualidade de vida da população. Mock, você é uma figura estadual, como eu disse até no começo da entrevista, uma figura histórica, né? Então você transcende regiões, mas é inevitável a tua identificação com o norte de Mato Grosso do Sul, onde o senhor chegou a ser prefeito, onde o senhor foi uma liderança importante até para outras figuras. E falando em norte do Mato Grosso do Sul, é a área menos desenvolvida do nosso estado. A gente tem visto aí promessas aí para a área de fronteira, Porto Murtinho talvez como a nova Três Lagoas, né? A capital sempre com as suas necessidades, o Cone Sul pujante e o norte com aquele dilema de melhorar a plataforma econômica e tudo. Como que o senhor vê progresso para essa área, para essa região, que tem cidades tão importantes como Coxim, que o senhor governou, como Sonora também e tantas outras, né? Onde é fundamental o desenvolvimento sustentável. Quando eu me propus a ser candidato a deputado, eu construí
um projeto e fui discutir com as universidades, com a população, com as instituições, né, representativas da sociedade dos municípios da região norte. Eles chamavam uma visão de futuro para o norte. E naquela época nós identificamos os principais gargalos, né, os pontos limitadores do nosso desenvolvimento e, ao mesmo tempo, as nossas potencialidades. E naquela época, em 2006, quando nós construímos essa proposta, utilizando os instrumentos de planejamento já existentes no Estado, né, todos os levantamentos feitos anteriormente, a gente identificava o Estado, naquela época tinha 4 municípios, cujas sedes não eram interligadas por pavimentação asfáltica. Então, e 3 deles estavam no norte, Rio Negro, Alcinópolis e Figueirão. 3 municípios, e é inadmissível, em pleno século XXI, que você não tem um município cuja sede não esteja interligada por pavimentação asfáltica. Como é que você discute desenvolvimento econômico no Estado que depende do setor primário, do agronegócio, em que você não tem estrada de boa qualidade, você não tem ponte que suporta as cargas, né, pesadas? Então, era muito complicado. Então, nosso primeiro foco era dotar a nossa região de estradas que pudessem gerar a possibilidade dos investimentos na ampliação e diversificação da base produtiva. Então, por isso, nós temos lá hoje construído, que era um sonho, a BR-359, ligando Coxim, Alcinópolis, divisa com Goiás. E Goiás e Mato Grosso, lá na tríplice fronteira. Nós temos a estrada ali, 204 quilômetros de pavimentação. Houve uma federalização, você teve que federalizar, porque era uma estrada estadual, para poder você entrar num programa a nível nacional e para aí vinha a estrutura e os recursos. Então, isso não acontece do dia para a noite, é muito difícil, porque você tem que fazer com que isso entre num programa nacional para que a obra não pare. Se você depender apenas de uma emenda parlamentar, você faz um trecho de 10, 20, 30 quilômetros. Então, era necessário. Segundo, fizemos a 436MS, que era outro, Camapuã, Figueirão até Alcinópolis. Então, era ali de 120 quilômetros até Figueirão e mais 54, então 170 quilômetros, 74 quilômetros de estrada. Também fizemos a Rio Negro, faltavam 22 quilômetros para interligar a Corguinho para chegar em Campo Grande. Fizemos Rio Negro ao local que nós chamamos de Braulino, a 13 quilômetros. Por quê? O outro projeto que está agora em fase de execução, a primeira etapa pronta, é a BR-419, ligando Rio Verde até Aquidauana, né, passando pelo Taboco até Aquidauana. Ela vai margeando, que vai ser uma rodovia turística. Então, o primeiro passo era você conseguir dotar de infraestrutura para você possibilitar esse desenvolvimento. Nós entramos numa segunda etapa, né? Além disso, você estruturar melhor, né? O que eu digo, a infraestrutura pública. Nós tínhamos problemas demais com as escolas, na rede física, então todo esse processo. Isso em várias cidades do norte, inclusive Coxim, né? Inclusive Coxim, que é uma cidade antiga. Maior do que as outras. Eu peguei tanto o secretário de obras para percorrer as estradas para mostrar, esse é o nosso grande problema. E a secretária de educação, em cada uma das escolas, eu brinco, eu falo, eu conheço todas por nome, de cada um dos municípios. Então, ou seja, nesse caso do senhor, é quando a experiência como prefeito é fundamental para a experiência como deputado, até para orientar o governo e pressionar o governo. Com certeza, os mandatos de prefeito é que me deram esse embasamento todo da gente poder conseguir isso. E aí nós iniciamos a primeira etapa, que foi o macrozoneamento ecológico-econômico. Para que esse macrozoneamento? Para você dividir o Estado como foi dividido em zonas, e essas zonas dizer quais são as atividades que são viáveis, as atividades que são restritas e as atividades que são impedidas, as atividades agrícolas, pecuárias de desenvolvimento, para que você faça um desenvolvimento realmente sustentável, onde você busque, né, o aspecto econômico, o desenvolvimento econômico, mas que ele seja também ambientalmente saudável e socialmente
Né? Isso passou até ser base também para a distribuição daquele fundo dos municípios. Sim, né? Ele ajudou, nós fizemos algumas alterações para a gente poder melhorar, né, um pouco essa distribuição, que ainda é injusta, ao meu ver, precisa de um aprimoramento. Mas, enfim, qual é o passo agora para a gente vencer isso? Eu acho que tem algumas questões importantes. Você tem decisões de curto prazo, que podem já dar uma alavancada. Pouca gente sabe, mas se você vai em Rio Verde é a capital da indústria cerâmica do norte, certo? Tem uma grande jazida lá e a jazida vai até Coxim, né? Nós temos lá uma jazida muito grande de argila para a fabricação de produtos cerâmicos. E nós precisamos de um incentivo diferenciado. Você não gera competitividade na região e você não consegue concorrer, por exemplo, com São Paulo, que está na divisa ali do outro lado das indústrias cerâmicas, o barro do Rio Paraná, se você não criar um incentivo diferenciado para esse tipo de atividade naquela região, atividade essa que já está instalada. Até porque você o turismo atrair, sozinho não faz. Não faz. Para você atrair investimento, para outros virem investir. Nós temos o recurso mais barato hoje do país, que é o FCO, para o investidor. Se você tiver um incentivo fiscal que torne ele competitivo, ele vai vir para cá, ele vai investir com apoio de prefeitura. Então tem que ser um amplo programa para atividades específicas. Por exemplo, nós temos um rebanho muito grande na região. Nós temos em Rio Verde 2 frigoríficos parados e um Coxim também fechado. Então, se o governo não tomar para si essa responsabilidade, não chamar as empresas, não colocar condições especiais para que isso aconteça, ele não está recebendo um centavo de imposto e não está gerando emprego. Você gera emprego direto ou indireto. Só essas unidades frigoríficas abertas, elas gerariam seguramente 1.500 empregos de forma direta e geraria mais uns 3.000 de maneira indireta. As indústrias cerâmicas com incentivo também. Então, são questões que você tem que estudar ela atendendo os aspectos peculiares de cada região e de cada município. Embora você pense em uma região, mas nem toda ela está assim. Se você chegar a São Gabriel, economicamente, sem sombra de dúvida, é a cidade mais forte do estado. Por quê? Porque lá nós temos a suinocultura, lá nós temos uma indústria como a Aurora, que é a maior empregadora de toda a região norte. Nós temos 2.500 empregos diretos. Vem gente de Rio Verde, vem gente de Rio Negro, vai gente de Camapuã, que vão trabalhar em São Gabriel do Oeste. Lá está pleno emprego. Não é a mesma realidade em toda a região. Mas São Gabriel, além de ter uma agricultura muito forte, ela está ali. Sonora tem uma indústria de cana, que é antes da lei que proibiu as usinas na bacia. Está lá, nós temos uma usina e nós temos uma área produtiva muito grande. É uma cidade que tem já uma realidade melhor, assim como Costa Rica. Costa Rica com usinas, Costa Rica também com áreas altamente produtivas, com IDH forte, plantio é a maior produtora de algodão, junto com o Chapadão do Sul, então com uma economia bastante diversificada. Então é preciso entender a região considerando as suas peculiaridades climáticas, de terras, né, de fertilidade das suas terras e de vocações de cada uma delas. Quando você pega Figueirão, uma realidade, Alcinópolis é outra. Então é preciso, cada uma das regiões tem as suas peculiaridades internas. Você olha ela externamente, mas você tem que olhar ela muito mais internamente. E o governo vai ter que ser esse estudo. E incentivo fiscal não pode ser o mesmo que é para Três Lagoas, ser o mesmo lá em Sonora, em Coxim ou lá, e para atividades específicas. Aí, com isso, você consegue gerar desenvolvimento e competitividade. E Três Lagoas é um exemplo disso, né? O MDB conseguiu tornar Três Lagoas um case nacional a partir de planejamento. Planejamento e incentivos fiscais. Se você olhar, as 2 indústrias instaladas ocorreram nessa época, né? Com muita ajuda, na época primeiro do senador Rames ainda, como senador e presidente do Senado Nacional, e com a vinda, né, da Hoje Fibra e depois com a Eldorado, e agora, né, nós estamos aí desde aquela época através
do empresário Mário Celso Lopes, ele iniciou todo o projeto também em Ribas, que a Fibra comprou, e agora nós temos Ribas num outro momento, né, da história, Ribas do Rio Pardo. Daqui a uns dias nós teremos Inocência, que é a Arauco com possibilidade de instalar, que eu me lembro a época em que, com o governador André, nós fomos ao Chile. O André deu uma declaração aí recente, que daqui a 15 anos o Mato Grosso do Sul é um protagonista no Brasil, entre as federações. Né? Com certeza. O senhor fala por conta disso, né? Também falo. Esses gargalos sendo preenchidos. Na medida, é um Estado que eu falo que ele tá pronto para isso. Nós temos algumas questões, nós temos gargalos, nós temos problemas, mas são problemas que, se houver boa vontade, boa parceria, bons projetos, nós vamos resolver. Isso é um problema sério de fronteira. A volta do senhor? O que motivou foi numa conversa com o André, porque nós começamos juntos. Eu cheguei muito jovem, quis o destino que eu fosse parar lá em Fátima do Sul, fui funcionário do Tribunal de Justiça, depois do Banco do Brasil. E conheci o André médico, né? E quando ele me convidou novamente, me chamou, olha, gostaria... Eu já tinha deixado a atividade, voltei para a atividade profissional como advogado, e ele falou, não, vou precisar que você esteja junto. Ele falou, nós começamos lá atrás, nós precisamos terminar o que nós começamos. Eu acho que tem toda uma trajetória aí, né? Tem todo um histórico, e o que me motiva, o que está me motivando novamente é entender que eu posso ainda contribuir muito para o desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul. Quero me doar aí durante os próximos anos para realmente, eu falo, o grande sentimento é você poder andar pelo Estado e as pessoas reconhecerem o seu trabalho e você entender que não foi em vão, que valeu a pena, né, participar, abrir as portas, atender, conversar com as pessoas, procurar encontrar, né, os consensos aí, que é o mais difícil de construir. Você tem muita gente para brigar, mas pouca para tentar consensualizar as coisas e falar, ó, vamos seguir por aqui, aqui nós avançamos. Eu costumava e costumo brincar, eu falo, olha, existe o ideal e existe o possível, vamos fazer o possível. O ideal nós vamos chegar se cada vez nós formos buscando o que é possível, porque o possível você anda e faz, ó. Não será que na discussão nossa, na divergência, não tem alguma coisa que a gente converge? Que nós dois pensamos igual? Tem, então vamos acertar isso. Amanhã nós vamos brigar o outro, então deixa a outra briga para depois. Porque a construção, eu li uma vez, e essa frase me pautou muito na vida. Eu li uma vez, eu agora não lembro quem que é o escritor inglês que escreveu, que ele dizia que a dialética da oposição é que construiu a história da humanidade. Mas a dialética da oposição sempre tem que ter alguém para construir a síntese, né? Para poder sintetizar isso e falar, ó, então aqui nós pensamos igual, vamos avançar. Então, aquilo que é possível você vai fazer. Na medida que você vai fazendo o possível, quando você olha lá na frente, você fez mais do que aquilo que você imaginava, porque você não ficou perdendo tempo com muita discussão, muita conversa fiada. Vamos objetivar, dá para fazer isso, dá isso, daqui é importante, então vamos fazer. Depois nós pensamos no outro. Embora você tenha um plano lá na frente, que é o ideal, você está olhando nele, mas para chegar nele, às vezes você tem que fazer um pouco de curva e tal, né? Um estado que, claro, que ele tem o tamanho da Alemanha, mas com a população que ele tem, é até mais fácil, né? Muito mais fácil. Regiões do Brasil. Muito mais fácil. Aliás, eu acho que o Estado tem que pensar numa maneira de atração de gente. O Estado tem, isso é função do Estado. Nossa população é muito pequena, então nós não temos vindo consumo. Gente de fora que conseguiu, foi, né? Na década de 70. Na década de 70, por aí. Porque a nossa população é muito pequena e nós perdemos o poder de consumo interno, né? O que se produz aqui, pouco é consumido dentro do Estado. Então, nós necessitamos do consumo de outros estados para poder viabilizar aquilo que é feito aqui. No desenho tributário brasileiro isso é péssimo. Né? É ruim,
É ruim até por conta do tributário. Se você pensar e tomar a decisão de que todo o ICMS tem que ser pago no destino e não na origem, nós estamos lá ralados, né? Obrigado pela vinda. Eu que agradeço. Ó, muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado aí. Muito bom estar aqui, conversar com você e com todos aqueles que têm a possibilidade de nos assistir. Fiquem com Deus. Para você que viu a entrevista com o Júnior Mock, pode também assistir mais os materiais do MS em Dia. É só olhar as outras entrevistas no www.msendia.com.br ou nas redes sociais, lá no YouTube, no Facebook e no Instagram também tem muita coisa. Até a próxima!